Terceira parte. A queda do céu. Capítulo 17. Falar aos brancos. O povo de vocês gostaria de receber informações sobre como cultivar a terra? Não. O que eu desejo obter é a demarcação de nosso território. Diálogo entre o general R. Bahima Denis e Davi Copenaua durante a audiência com o presidente José Sarney, 19 de abril de 1989. Pouco antes da alvorada ou do início da noite, nossos grandes homens, que chamamos Pata-Tepe, costumam dirigir-se à gente de suas casas em longos discursos. Incentivam-nos a caçar e a trabalhar em suas roças. Evocam o primeiro tempo dos ancestrais tornados animais e se expressam com sabedoria. Damos a esse modo de falar o nome de Hereamu. Só os homens de mais idade falam assim. Eu, ao contrário, tive de aprender a discursar diante dos brancos quando era muito jovem. É verdade, eu já me dirigia com firmeza a eles quando ainda nem ousava falar ao modo dos Pata-Tepe, em minha própria casa. Minha boca tinha vergonha, pois se eu tivesse me arriscado a exortar os meus, eles teriam zombado de mim com dureza. Teriam declarado, irritados, que um homem jovem não pode mandar nos mais velhos e ninguém teria levado adiante minhas palavras. Teria mesmo dado pena de ver. Por isso, eu não dizia nada com medo de caçoarem de mim. Apenas me esforçava para tornar tão sabido quanto meus pais e sogros, e achava que ainda estava longe disso. Dizia a mim mesmo em silêncio que se eu quisesse chegar lá, meu pensamento tinha de permanecer concentrado no chapire que nossos grandes xamãs tinham me dado. Quando se é jovem, ainda não se sabe nada. O pensamento é cheio de ouvido. É só muito mais tarde, uma vez adulto, que se pode tomar dentro de si as palavras dos antigos. Isso vai sendo feito aos poucos. As crianças dos brancos têm de aprender a desenhar suas palavras, torcendo os dedos desajeitados por muito tempo e com os olhos sempre cravados em peles de imagens. Entre nós, os rapazes que querem conhecer os chapire têm de vencer o medo e deixar que os mais velhos soprem o pó de Yacoana em suas narinas. É doloroso e também demora muito. Depois, eles têm de continuar trabalhando por conta própria, esforçando-se para ligar seus pensamentos um ao outro o mais longe que puderem. É por isso que, na época em que eu era um jovem xamã, eu estudava com aplicação as coisas que o poder da Yacoana me permitiam ver. Porém, quando eu queria dar minhas palavras à gente da minha casa, eu não me arriscava a entoar discursos Hereamu e me contentava em transmiti-las nos diálogos cantados Waiamu da primeira noite das nossas festas Reahu. É o que deve fazer quem não é ainda um homem mais velho. Acontece assim. Os jovens, moradores e convidados começam a cantar respondendo uns aos outros, aos pares, de pé, um diante do outro, na praça central da casa. Quando terminam, vão sendo substituídos aos poucos pelos homens mais experientes, que vão se sucedendo sem descanso até o meio da noite. É isso que chamamos de Waiamu. As palavras desses diálogos se alongam muito, são como as notícias de rádio dos brancos. Nelas relatamos o que ouvimos em vista às outras casas. É assim que às vezes alertamos nossos convidados que pessoas de longe têm raiva deles e querem desafiá-los com a borduna ou até flechá-los. Nesses diálogos falamos também dos males que afligem os nossos. Evocamos os que foram mordidos por cobra, os que tiveram seu duplo animal ferido por caçadores inimigos, aqueles cujos ossos foram quebrados por feiticeiros Oká e os que foram devorados pela epidemia Chauara.
Depois, no meio da noite, quando findam as palavras do Ayamu, os homens mais velhos, anfitriões e visitantes, se agacham cara a cara, muito perto um do outro. Dão então início a um outro diálogo cantando. Dizemos fazer Yaimu. As palavras de Yaimu são próximas e mais inteligentes, penetram mais fundo dentro de nós. Enquanto faz o Ayamu, a pessoa ainda não dá a conhecer o que realmente quer dizer. Ainda fala com uma língua de fantasma. Quando os grandes homens querem mesmo conversar e pôr fim às brigas que os opõem, usam o Yaimu. Se um visitante contar irritado as palavras ruins sobre seus que boatos atribuem a seus anfitriões, será alertado. Esqueça essas palavras tortas. Continuemos amigos. Minhas reais palavras são belas. Não dê ouvido àquelas que essa gente longe tornou outras. São mentirosos. Então o visitante se acalma e responde: Rachopê, bem, eis aí uma fala direita mesmo. Não quero mais escutar essas palavras feias que nos fariam dar bordonadas na cabeça ou flechadas uns dos outros. Sejamos amigos. Quando fazem Yaimu, os grandes homens da casa também avisam seus convidados de que irão chamá-los para enterrar as cinzas dos ossos de seus mortos. Quando é assim, dizem: queremos terminar esta cuia pora ashi diante de seus olhos. Vamos pô-la em esquecimento juntos. É isso que queremos. Se não falarmos às claras fazendo Yaimu, as pessoas podem ficar com raiva, alegando que foram mantidas na ignorância. É também durante o Yaimu que se pedem mercadorias numa festa. Panelas ou redes, machados, facões, facas, anzóis ou fósforos. É por intermédio do Yaimu ainda que um rapaz faz seu pedido a uma esposa, propõe trabalhar para o futuro sogro. Este então responderá: venha se instalar ao meu lado, fique com minha filha, mas não a deseje sem devolver o que vale. Quando você vier morar junto comigo, terá de saciar minha fome de caça e trabalhar na minha roça. Aí sim eu vou lhe dar uma mulher. Foi Titiri, o espírito da noite, que no primeiro tempo ensinou o uso dos Waiamuu e do Yaimu. Fez isso para que pudéssemos fazer entender uns aos outros nossos pensamentos, evitando assim que brigássemos sem medida. Porém, antes disso, Titiri furioso devorou Shoemairi, o ser da alvorada, para que ele parasse de voltar sem parar desde a jusante do céu, caminhando à frente da escuridão uma única vez no raiar do dia. Então Titiri disse a nossos ancestrais: que essa fala da noite fique no fundo do seu pensamento. Graças a ela, vocês serão realmente ouvidos por aqueles que vierem visitá-los. É por isso que continuamos a discursar desse modo em nossas festas Reahu, do anoitecer até o amanhecer, primeiro fazendo Waiamuu e depois Yaimu. Assim, as palavras desses diálogos não param de crescer em nós até hoje. Titiri as fez se multiplicarem para que pudéssemos conversar entre as casas e pensar direito. São o âmago de nossa fala. Quando dizemos as coisas só com a boca, durante o dia, não nos entendemos de fato. Escutamos o som das palavras que nos são dirigidas, mas esquecemos com facilidade. Durante a noite, ao contrário, as palavras ditas em Waiamuu ou em Yaimu vão se acumulando e penetram no fundo de nosso pensamento, revelam-se com toda clareza e podem efetivamente serem ouvidas. É por essa razão que no começo eu preferia dialogar assim, na escuridão, para falar aos nossos grandes homens de coisas de muito longe que eles ainda não conheciam. Desse modo, minha iniciativa não os deixava contrariados. Mesmo quando eu lhes dizia: não desejam os alimentos dos brancos, não são bons para nós, é comida velha que eles deixam mofando, escondida em suas casas. A riqueza da floresta está aí para nos alimentar. Basta-nos caçar e abrir grandes roças.
É daí que vem a comida de verdade. Eles respondiam sem animosidade. Auê, você que defende nossa floresta, quando nos dá assim suas palavras, nos alerta contra as coisas ruins dos brancos, faz bem de nos manter atentos. Era assim naquela época. Os meus já sabiam que eu fazia ouvir minhas palavras sobre nossa terra entre os brancos, muito longe de nossa floresta. No entanto, em nossa casa em Atoriki me diziam: mais tarde, quando tiver ficado mais velho, você poderá, se quiser, aconselhar-nos com suas palavras Hereamuu. Por enquanto, contente-se em nos fazer ouvi-los durante diálogos Waiamuu e Yaimuu. É bom assim. Entre nós, acontece desse modo. É depois de ganhar idade e adquirir sabedoria que um homem pode começar a arengar os habitantes de sua casa. No começo, tenta lançar de vez em quando conselhos a respeito da caça ou do trabalho na tenda. Se ligar bem em suas palavras e os jovens seguirem suas falas, continua tentando. Porém, se ninguém reagir ou alguém o recriminar, para imediatamente e sente vergonha. Diz a si mesmo: as pessoas recebem minhas palavras com hostilidade, preferem escutar os discursos dos mais velhos. Devo ter paciência e imitar seus modos. Depois, com o passar do tempo, se os seus acabarem por levar em consideração suas exortações, sua boca vai aos poucos perdendo o medo. E então ele poderá falar com sabedoria, nas pegadas daqueles que o precederam, nessas falas de grandes homens. Terá começado a fazer discursos de Hereamuu, ainda jovem adulto, e irá continuar até a velhice. Foi esse o caminho que procurei seguir. Hoje, às vezes, tento falar em Hereamuu. Se as pessoas de minha casa começam a prestar atenção no que digo, continuo. Senão, volto a emudecer e fico quieto na minha rede. Até agora não falei desse modo muitas vezes. Sempre receio que os homens mais velhos, exasperados, me façam calar. Você faz esses discursos achando que virou um grande homem. Ao que parece, não é o caso mesmo. Suas palavras nos irritam. Você é jovem demais. Trate, portanto, de trabalhar em silêncio para alimentar sua família, em lugar de exortar os outros. Todavia, meu sogro nunca se mostrou hostil às minhas falas. Muito pelo contrário, e isso me dá força. Ele me diz às vezes: é bom que você fale assim, porque estou ficando velho. Quando eu não estiver mais aqui, você irá continuar em meu lugar. Aí eu respondo: sogro, se um dia o Senhor for e a epidemia Chauara me deixar vivo, então sim ficarei para falar seguindo seus passos, para descer em mim o seu espírito gavião Kaumari, para minha fala ficar tão ágil e firme quanto a sua. Depois será a minha vez de morrer, pois hoje os brancos não nos deixam mais viver muito tempo. Mais tarde, eu com certeza terei vários genros. Quando for a hora, vou mandá-los trabalhar na minha roça e caçar para mim. Então poderei falar em Hereamuu de verdade, como os homens mais velhos que me procederam. Direi aos maridos de minhas filhas: eu vou ficar em casa. Vocês vão derrubar árvores grandes de minha roça. Vão flechar caça e coletar frutos de palmeira ou coci para mim. Mas não quero ter de lhe dar ordens o tempo todo. Quando são espertos, os genros trabalham por conta própria, sem o sogro precisar falar demais. Eu só lhes darei instruções se não souberem o que fazer. Direi: abram uma nova roça e plantem banana, mandioca, cana-de-açúcar para darem comida aos outros. E quando eu tiver ficado mais velho ainda, será a minha vez de contar aos mais jovens o que conheci desde a infância. Falarei de todos os brancos que encontrei e de tudo que vi em minhas viagens e lugares distantes. Desse modo, terão mais conhecimento das coisas. Se eu me contentar em lhes falar com a boca, sem fazer discursos como o dos grandes homens, não vai dar certo. Eles vão ouvir o som de minha voz, mas continuarão procurando seus pensamentos a se perguntar: o que vai acontecer conosco? Será que outros brancos
mas vão entrar na floresta para tomar nossa terra? Se eu não os fizer ouvir minha voz em Rereamu, minhas palavras vão entrar em seu pensamento. Eles vão compreender mesmo as coisas, de modo que, se eu quiser que se ponham a pensar direito, preciso falar com eles desse modo muitas vezes. É por isso que estou começando a fazê-lo agora, dizendo-lhes: as terras desmatadas que se estendem ao redor de nossa floresta são as de outra gente. Não tentem ir viver lá. Vocês serão maltratados e só conseguirão trazer de volta doenças que devorarão todos seus familiares. Não fiquem vagando o tempo todo pelas casas de nossos aliados. Suas visitas vão acabar cansando. Os parentes que os receberem vão ficar com ciúmes de suas esposas e com suspeitas em relação às filhas. Ficarão furiosos com vocês. Vocês não vão brigar e eles vão querer bater em vocês. Melhor ficar tranquilos trabalhando junto aos seus. Explico-lhes também que é preciso agora pôr um fim à hostilidade entre nossas casas e que devemos parar de nos maltratar uns aos outros, com bordonadas na cabeça ou nos flechando por vingança. Bem sei que alguns deles devem pensar que meus dizeres se devem à covardia, mas não é verdade. O que eu quero é que mostremos nossa valentia, sobretudo nos defendendo contra os que querem devastar nossa terra. São eles nossos verdadeiros inimigos. Nós, habitantes da floresta, somos a mesma gente. Devemos ser amigos. Esse é o começo de minhas falas aos rapazes. Mais tarde, quando for minha vez de me tornar um grande homem, serão mais extensas e muito mais sábias. Para ser capaz de proferir discursos em Rereamu com firmeza, é preciso conseguir a imagem do gavião Kaokaoma, que tem uma voz potente, chamá-lo Kaomari. É ela que dá vigor às palavras de nossas exortações. Desce em nós por conta própria. Não é preciso ser xamã. Então, deixamos que se instale em nosso peito, onde permanece invisível. Ela indica à nossa garganta como falar bem. Faz surgir nela as palavras umas depois das outras, sem que se misturem ou percam sua força. Permite-nos estender em todas as direções as palavras de um pensamento ágil. Com ela, nossa língua fica firme, não falha e não fica ressecada. Os que não acolhem essa imagem no peito, ao contrário, fazem discursos desajeitados com falas encolhidas. Seus dizeres são hesitantes e sua voz treme. Exprimem-se como fantasmas e dão pena de ouvir. Os grandes homens que têm no peito a imagem do gavião Kaokaoma, ao contrário, sabem proferir exortações longas e potentes. Eles são hábeis em convencer os rapazes a seguir suas palavras. Nunca os chamam de preguiçosos para não os deixar irados e reticentes. Dizem-lhes ao contrário: estamos todos com fome de carne. Vão flechar caça, sigam as pegadas de uma anta e todos ficaremos de barriga cheia. Ou então, abram grandes roças, vai haver fartura de comida. Seus filhos não vão ficar gemendo, pedindo para comer. Vocês não terão de passar vergonha de mandar suas mulheres à roça dos outros. Poderemos chamar muitos convidados para nossas festas. Com a mesma habilidade, encaminham as mulheres à pesca com timbó quando os rios estão baixos e recomendam aos homens que armazenem cachos de bananas verdes para que amadureçam em suas casas. Os encarregam de preparar as carnes moqueadas e os beijos para as festas rearru. Assim é. Os grandes homens arengam as pessoas de suas casas durante a noite e elas, mesmo que permaneçam em silêncio e pareçam estar dormindo, escutam com atenção. Ao nascer do dia, seu espírito desperta e dizem a si mesmas: Raixopê, aquelas eram boas palavras. Vamos responder seguindo seus conselhos.
No entanto, é muito comum os homens mais velhos apenas discorrerem com sabedoria sem dar nenhuma instrução. Nesse caso, falam somente para que seus ouvintes possam ganhar conhecimento. Assim, quando um grande homem acorda antes do amanhecer, na hora do orvalho, pode enumerar em Rereamu as antigas florestas onde seus pais e avós viveram. Descendo aos poucos das terras altas, evoca o lugar onde nasceu e aquela onde cresceu. Relembra a casa onde começou a caçar lagartos e passarinhos com flechinhas. Aquela em que chegou à puberdade e sua garganta imitou o mutum. E aquela em que tomou esposa. Relata o que observou da vida dos antigos em sua juventude, suas viagens de uma casa a outra, as festas à rua às quais se convidavam, as incursões guerreiras que faziam para se vingar. Explica como eram aqueles tempos distantes, quando as mercadorias dos brancos ainda eram uma raridade. E se tiver um pouco insatisfeito com a preguiça de seus genros, aproveita para acrescentar. Quando eu era jovem, as coisas não eram como hoje. Eu caçava sem descanso para fartar meus sogros de carne de caça. Flechava muitas antas, queixadas e macacos-aranha. Todos tinham prazer de esfregar seus dentes com carne de minhas presas. E isso, apesar de a floresta das terras altas onde vivíamos ser escarpada e sua vegetação muito emaranhada. Naquele tempo, eu era bom caçador. Hoje, os rapazes voltam muitas vezes de mãos vazias. Com certeza, comem eles mesmos as poucas presas que conseguem flechar. Já os xamãs, em seus discursos de Rereamu, falam sobretudo do tempo dos antepassados animais Yarori. Costumam iniciar assim: no primeiro tempo, nossos ancestrais viraram outros. Transformaram-se em veados, antas, macacos e papagaios. Prosseguem então com o relato das desventuras de alguns deles e narram como se metamorfosearam. Contam também como uma mulher menstruada, sentada no chão da floresta, virou um rochedo e de que modo os macacos-aranha lhe arrancaram o braço tentando colocá-lo de pé. Evocam choros agudos de Oê-Oeri, o recém-nascido que feiticeiros inimigos abandonaram no ninho de formigas caxi depois de matarem sua mãe. Relatam como o ancestral Oari afugentou as abelhas, cujos méis até então era fácil pegar no pé das árvores. Descrevem o modo como o ancestral Saúva Coiô foi abrindo em segredo uma imensa roça de milho na floresta para fazer a sogra se perder nela. Dão a ouvir ainda palavras sobre lugares onde seus espíritos desceram, para além do céu, no mundo subterrâneo ou na terra dos brancos. É assim que ensinam as coisas para as pessoas comuns, para as pessoas que não conhecem os ancestrais animais. Nem todos os mundos distantes cujas imagens são capazes de fazer descer, de modo que, sem saberem o que pensar, só prestam atenção nos cantos dos xamãs, para conhecer o que estes puderam ver depois de beber Yacoana. Meus pais e avós cresceram nas terras altas, muito longe dos brancos, de suas estradas e cidades. Quando estes começaram a subir os rios, bem antes de eu nascer, nossos maiores já eram adultos havia um bom tempo. Suas línguas tinham se endurecido em falar próprio e eles tiveram grande dificuldade para imitar o idioma dos forasteiros. Quando os encontravam, pediam mercadorias apenas com gestos e umas poucas palavras enroladas. Nem de longe pensavam em defender sua terra, nem desconfiavam que um dia os brancos poderiam invadir a floresta para cortar-lhe as árvores, abrir estrada e escavar o leito dos rios em busca de ouro. Perguntavam-se apenas por que aquela gente estranha tinha subido os rios até eles. Conversavam bastante a respeito disso, mas suas palavras nunca saíram da floresta para serem ouvidas. Muito tempo depois eu cresci e veio a minha vez de ficar adulto. Vivi e trabalhei bastante com os brancos e aos poucos
suas palavras foram entrando em mim. Então, quando voltei para a floresta e percebi que os meus ainda não conseguiam entendê-los, pensei: eu ainda sou jovem, mas já sei um pouco de português. No primeiro tempo, o Mama nos deu essa terra. Vivo aqui agora com minha esposa e meus filhos, e levo esta floresta em meu pensamento. Cabe a mim defendê-la, não? Depois meu espírito prosseguiu nesse caminho. Somos os filhos e netos de guerreiros que não tinham medo de flechar seus inimigos. As imagens de Oeueri e Ayamori ensinaram a valentia a nossos antepassados e continuam presentes entre nós. Não queremos nos comportar como covardes diante de forasteiros que nos maltratam. Foi assim que, pouco a pouco, resolvi fazer chegar aos brancos os pensamentos dos habitantes da floresta e lhes falar com firmeza, inclusive em suas cidades. Eu estava com muita raiva. Não queria que os meus continuassem morrendo devorados por suas epidemias chauara. Minha intenção era dizer a eles o quanto, apesar de seu engenho para fabricar mercadorias, o pensamento de seus grandes homens está cheio de esquecimento. Se assim não fosse, por que iriam eles querer destruir a floresta e nos maltratar desse jeito? Então, os grandes homens de nossa casa me incentivaram. Awei, você irá falar em Hereamuu aos brancos. Nós não podemos ir tão longe, até as casas deles, e além disso, eles não nos entenderiam. Você sabe imitar a língua deles. Irá dar a eles nossas palavras. Não tenha medo deles. Responda-lhes no mesmo tom. Enquanto isso, de longe, estaremos com você defendendo a floresta e seus habitantes, fazendo dançar nosso chapire. Ouvir essas boas palavras me deixou feliz. De sua parte, meu sogro acrescentou: apesar da distância, meus espíritos não vão perdê-lo de vista. Se os brancos se mostrarem hostis, eles os protegerão com bravura. Ele é mesmo um homem sábio e bom. Sempre cuidou de mim durante as minhas viagens. Por isso, ao partir, eu tranquilizava minha mulher e meus filhos. Não se preocupem, os brancos não vão me matar. Se tentarem me atacar, nosso grande homem vai me vingar. Assim meu pensamento ficava mais tranquilo. Dizia a mim mesmo: está bem, vou defender a nossa floresta. Falarei aos brancos com força, sem ter medo de fazê-los escutar minhas verdadeiras palavras. Naquela época, os espíritos na Penaperi dos ancestrais brancos me visitavam com frequência. Os grandes xamãs de nossa casa os chamavam a mim, me fazendo beber o pó de Yacoana. Então eles desciam dançando com a imagem de Omama, que é seu criador. Vinham com eles as imagens de Remori, o espírito zangão, que deu aos forasteiros sua língua de fantasma, e de Porepatari, o antigo espectro que há muito tempo aprendeu a imitá-los. Porepatari costuma trocar com os Napenaperi peles de felinos por espingardas e cartuchos. É um grande caçador. Desloca-se o tempo todo pela floresta à noite, invisível como um sopro de vento. Dele só se ouve o chamado: Yari, Yari, Yari. Caça onças que, como ele, são muito agressivas. Às vezes lhe acontece de flechar árvores ou até humanos que fere com pontas de curare, das quais nunca vão ficar curados. É um grande ancestral, de fato um habitante da floresta. Cuida dela e dos chapire que nela habitam. Alegra-se diante da beleza deles. Se não ouvir seus cantos, fica enfurecido conosco. Não há mais xamãs entre vocês? Vocês estão dormindo? Seus peitos ficaram sujos demais? Foram as imagens de Remori e Porepatari que colocaram em mim suas gargantas de espírito, para eu poder imitar a fala dos brancos. Ensinaram-me a pronunciar suas palavras uma após a outra com mais destreza e firmeza. Introduziram em mim a língua dos antepassados na Penaperi. Sozinho eu não teria conseguido. Jamais teria sido capaz de fazer discursos nessa linguagem outra.
A primeira vez que falei da floresta longe da minha casa foi durante uma assembleia na cidade de Manaus, mas não foi diante de brancos, e sim de outros índios. Era a época que os garimpeiros estavam começando a invadir nossas terras, nos rios Apiaú e Uraricaá. Então, Ailton Krenak e Álvaro Tucano, lideranças da União das Nações Indígenas, me convidaram a falar. Disseram-me: você deve defender a floresta do seu povo conosco. Precisamos falar juntos contra os que querem se apossar de nossas terras. Senão, vamos acabar todos desaparecendo, como nossos antigos antes de nós. Mas eu não sabia falar daquele jeito, e o sopro de minha palavra ainda era curto demais. Apesar disso, não recuei. Cheio de apreensão, me esforcei por dizer pela primeira vez palavras firmes sobre os garimpeiros que sujavam nossos rios e nos matavam com suas fumaças de epidemia. Algum tempo depois, foram os Macuxi que me convidaram a uma de suas grandes assembleias. Foi em Surumu, nas terras deles, nos campos de nosso estado de Roraima. Encorajaram-me de novo a falar. Venha defender sua floresta entre nós, do mesmo jeito que o fazemos para a nossa terra. Dessa vez era uma reunião bem maior. Havia gente de outros povos e os brancos também eram numerosos. Eu não tinha ideia de como ia conseguir discursar diante de toda aquela gente sentada com os olhos pregados em mim. No começo apenas prestei atenção no modo como os outros falavam antes de mim. Escutei primeiro os Macuxi, os Wapixama, que falaram um depois do outro contra os fazendeiros, dizendo: esses brancos querem nos mandar embora das terras onde nossos antepassados viviam, dizendo que pertencem a eles. Estamos cercados pelo arame farpado e pelo gado deles. Queimam nossas casas, xingam-nos e batem em nós. Mais tarde vão querer fazer o mesmo com os Yanomami, mas se juntarmos nossas palavras contra eles, vão recuar, porque não passam de mentirosos. Naquela época eu temia de falar diante de um grande grupo desconhecido, longe da minha floresta e ainda por cima, na linguagem dos brancos. Minhas palavras ainda eram poucas e torcidas. Eu ainda nem tinha ousado discursar em Hereamuu, em minha própria casa. Estava aflito e meu coração batia forte no peito. Ainda não sabia fazer sair as palavras de minha garganta, uma atrás da outra. Dizia a mim mesmo: mas como é que eu vou fazer isso? Como é que os brancos falam nessas ocasiões? Por onde começar? Eu procurava com ansiedade o começo das palavras que podia dar a ouvir. Minha boca estava seca de medo e, por fim, chegou a minha vez de falar. Fiquei muito envergonhado naquele instante. Eu não sei falar como os brancos. Quando tento imitá-los, minhas palavras fogem ou se emaranham em minha boca. Mesmo que meu pensamento permaneça reto, minha língua não seria tão enrolada se eu estivesse falando aos meus na minha língua. Mas pouco importa. Já que vocês dão ouvidos, vou tentar. Desse modo, minhas palavras se fortalecerão e talvez um dia sejam capazes de deixar preocupados os grandes homens dos brancos. Então prossegui, me esforçando para seguir o modo dos que tinham falado antes de mim, mas eu disse sobretudo o que realmente achava dos garimpeiros. São outra gente, comedores de terra, seres maléficos. Seu pensamento é vazio, estão impregnados de epidemia. Precisamos impedi-los de sujar nossos rios e expulsá-los da floresta, porque eles não trabalham em sua própria terra. Quando eu era criança, quase todos os meus parentes faleceram devido às doenças dos brancos. Não quero que isso continue. Acho que foram essas as primeiras palavras que eu disse. Depois fui aos poucos tentando entendê-las e torná-las mais claras. Com certeza, só consegui fazer isso porque a raiva estava em mim. Na verdade, ela me tomava havia muito tempo, desde que os meus tinham morrido em Tootobe e eu mesmo tinha escapado por pouco da epidemia de sarampo dos missionários. Algum tempo depois, meu sogro e eu convidamos à nossa casa em Uatoriqui os moradores de várias outras aldeias Yanomami. Queríamos reunir uma primeira assembleia Yanomami para falar de nossa terra. Outros índios também vieram de muito longe para se juntar a nós, como Ailton Krenak e Anini Suruí.
da União das Nações Indígenas. Havia também lideranças Macuxi e alguns brancos nossos amigos. Cada um teve sua vez de falar para defender nossa floresta. No final, fizemos uma dança de apresentação de festa reahu e oferecemos uma grande quantidade de carne de queixada moqueada a nossos convidados. Depois dessa reunião, também fui candidato a deputado, no que repetidas vezes aos outros índios de Roraima em assembleia e também pelo rádio. Fiz isso para experimentar a política dos brancos, para aprender alguma coisa, mas isso não durou muito e eu não ganhei. Pouco depois, os garimpeiros se tornaram cada vez mais numerosos nas terras altas de nossa floresta, saqueando as nascentes dos rios e destruindo seus habitantes com suas epidemias. Então comecei a viajar muitas vezes para as grandes cidades dos brancos, muito longe de minha casa. Lá eu me juntava com outros habitantes da floresta, vindos de todos os lados para falar contra os garimpeiros, fazendeiros e madeireiros que invadem nossas terras. A partir desse momento, não tive mais de procurar palavras. Minha raiva aumentava cada vez mais e eu queria que todos os brancos soubessem o que estava acontecendo na floresta. Foi assim que aprendi a fazer longos discursos diante deles e aumentaram em mim as palavras para lhes falar com firmeza. Depois de Manaus e Brasília, conheci São Paulo. Foi a primeira vez que viajei tão longe por cima da grande terra do Brasil. Compreendi então o quanto é imenso o território dos brancos para além da floresta e pensei, eles ficam agrupados numas poucas cidades espalhadas aqui e ali. Entre elas, no meio, tudo é vazio. Então, por que querem tomar nossa floresta? Esse pensamento não parou mais de voltar em minha mente. Acabou por fazer sumir o que restava do meu medo de falar. Tornou minhas palavras mais sólidas e lhes permitiu crescer cada vez mais, de modo que eu costumava declarar aos brancos que me escutavam. Suas terras não são realmente habitadas. Seus grandes homens resguardam-nas com avareza para mantê-las vazias. Não querem ceder nem um pedaço delas a ninguém. Preferem mandar sua gente esfomeada comer nossa floresta. E acrescentava, no passado, muitos dos nossos morreram por causa das doenças de vocês. Hoje não quero que nossos filhos e netos morram da fumaça do ouro. Mandem os garimpeiros embora de nossas terras. São seres maléficos de pensamento obscuro. Não passam de comedores de metal cobertos de epidemia chauara. Vamos acabar por flechá-los. E se for assim, muitos ainda vão morrer na floresta. Era difícil. Eu tinha de dizer tudo isso numa fala que não é minha. Contudo, movido pela revolta, minha língua ia ficando mais ágil, minhas palavras menos enroladas. Muitos brancos começaram a conhecer meu nome e quiseram me escutar. Incentivaram-me, dizendo que achava bom que eu defendesse a floresta. Isso me deixou mais confiante. Alegrava-me que eles me entendessem e se tornassem meus amigos. Naquela época falei muito nas cidades. Achava que os brancos pudessem me ouvir. Acabariam convencendo o governo a não deixar saquear a floresta. Falei com esse único pensamento que comecei a viajar para tão longe de casa. Desde então não parei mais de falar aos brancos. Meu coração parou de bater tão rápido quando me olham e minha boca perdeu a vergonha. Meu peito tornou-se forte e minha língua perdeu a rigidez. Se as palavras se atrapalhassem em minha garganta, saindo apenas numa voz fina e vacilante, os que tivessem vindo me ouvir diriam a si mesmo: por que afinal esse índio quer nos falar? Esperávamos dele palavras de sabedoria, mas ele não diz nada. Tem medo demais. Por isso, eu sempre trato de falar com coragem. Não quero que pensem, os Yanomami são tolos e não têm nada a dizer, nem conseguem falar direito conosco, só sabem ficar parados com o olhar perdido, mudos e amedrontados. Essa ideia bastou para me irritar e me fazer falar com energia. Os brancos bem podem manter seus olhos cravados em mim para tentar me intimidar. Não dá em nada. Eu continuo fazendo ressoar minhas palavras assim mesmo. Começo dizendo a eles: vocês que me escutam, vocês são para nós estrangeiros que chamamos de Napê. Eu sou filho da gente de Omama, que criou na floresta no primeiro tempo. Eu nasci de seu esperma e de seu sangue.
Como meus antepassados têm em mim o valor de sua imagem. É por isso que defendo a terra que ele lhes deixou. Então prossigo. Vocês são outra gente. Vocês não dão festas rearru. Vocês não sabem fazer dançar os chapire. Nós somos o pouco de habitantes da floresta, sobreviventes das fumaças de epidemia de seus pais e avós. É por isso que quero lhes falar. Hoje, não permaneçam surdos a minhas palavras e proíbam os seus de destruir nossa terra e acabar conosco também. Falar da morte de meus maiores me entristece. A ira de seu luto imediatamente volta ao meu peito. Minhas palavras endurecem, e os que me escutam são tomados de aflição. Permanecem em silêncio, seus olhos dão dó. Então insisto com força. Vocês não entendem por que queremos proteger nossa floresta? Perguntem-me, eu responderei. Nossos antepassados foram criados com ela no primeiro tempo. Desde então, os nossos se alimentam de sua caça e de seus frutos. Queremos que nossos filhos lá cresçam rindo. Queremos voltar a ser muitos e continuar a viver como nossos antigos. Não queremos virar brancos. Olhem para mim. Imito a sua fala como um fantasma e me embrulho em roupas para vir-lhes falar. Porém, em minha casa, falo em minha língua, caço na floresta, trabalho em minha roça, bebo iacoana e faço dançar meus espíritos. Falo a nossos convidados em diálogos Waiamuu e Yaimuu. Sou habitante da floresta e não deixarei de sê-lo, assim é. Antigamente, os brancos falavam de nós à revelia e nossas verdadeiras palavras permaneciam escondidas na floresta. Ninguém além de nós podia escutá-las. Então comecei a viajar para que as pessoas da cidade, por sua vez, as ouvissem. Onde podia, espalhei-as por suas orelhas, em suas peles de papel e nas imagens de sua televisão. Elas se propagaram para muito longe de nós e, ainda que acabemos desaparecendo mesmo, continuarão existindo longe da floresta. Ninguém poderá apagá-las, muitos brancos agora as conhecem. Ao ouvi-las, começaram a pensar. Foi um filho dos antigos habitantes da floresta que nos falou. Ele viu com seus próprios olhos os seus parentes arderem em febre e seus rios se transformarem em lamaçais. É verdade. Nossas palavras para defender a floresta nos foram dadas por Omama. Sua força provém da imagem dos ancestrais do primeiro tempo, de quem somos fantasmas. Foram eles que nos ensinaram a valentia que me permite falar com firmeza aos grandes homens dos brancos. Por isso, ficam preocupados quando minhas palavras invadem seu pensamento. Oh! Essa gente da floresta não tem medo, suas palavras são duras e eles não recuam. Na primeira vez em que me dirigi ao presidente do Brasil, pedi a ele que expulsasse os garimpeiros de nossa floresta. Ele me respondeu com hesitação. São numerosos demais, não tenho aviões nem helicópteros suficientes para tanto. Não tenho dinheiro. Repetiu-me essas mentiras como se eu fosse desprovido de pensamentos. Eu trazia em mim a revolta de minha floresta destruída e de meus parentes mortos. Retruquei que com aquelas palavras tortas ele só queria nos enganar e deixar que nossa terra fosse invadida. Depois acrescentei que para falar assim ele deveria ser um homem fraco, com espírito cheio de esquecimento, de modo que não podia pretender ser um grande homem de verdade. Quando eu era mais jovem, costumava me perguntar: será que os brancos possuem palavras de verdade? Será que podem se tornar nossos amigos? Desde então viajei muito entre eles para defender a floresta e aprendi a conhecer um pouco o que eles chamam de política. Isso me fez ficar mais desconfiado. Essa política não passa de falas emaranhadas. São só as palavras retorcidas daqueles que querem nossa morte para se apossar de nossas terras. Em muitas ocasiões, as pessoas que as proferem tentaram me enganar dizendo: sejamos amigos, siga o nosso caminho, nós lhe daremos dinheiro. Você terá casa, poderá viver na cidade como nós. Eu nunca lhes dei ouvidos. Não quero me perder entre os brancos. Meu espírito só fica mesmo tranquilo
quando estou rodeado pela beleza da floresta junto dos meus. Na cidade, fico sempre ansioso e impaciente. Os brancos nos chamam de ignorantes apenas porque somos gente diferente deles. Na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não consegue se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. Ficam tomados de vertigem, pois não param de devorar a carne de seus animais domésticos, que são os genros de Hayakoari, o ser anta que faz a gente virar outro. Ficam sempre bebendo cachaça e cerveja tão ruins e emaranhadas. Não queremos mais ouvi-las. Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama e a do Chapire que ele nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são as nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas ou jabutis. Por isso não conseguem entender nossas palavras. Não temos leis desenhadas em peles de papel e desconhecemos as palavras de Teuce. Em compensação, possuímos a imagem de Omama, de seu filho, o primeiro xamã. Elas são nossa lei e governo. Nossos antigos não tinham livros. As palavras de Omama, do grande espírito, penetram em nosso pensamento com a Yacoana e o sonho. E assim guardamos nossa lei dentro de nós, desde o primeiro tempo, continuando a seguir o que Omama ensinou a nossos antepassados. Somos bons caçadores porque ele fez entrar em nosso sangue as imagens dos gaviões Wacoa e Kaokaoma. Não precisamos ensinar nossos filhos a caçar. Bem jovens, começam por flechar lagartos e passarinhos e depois, quando crescem, vão caçar animais maiores. Omama nos deu também as plantas de nossas roças que lhe foram dadas pelo sogro vindo das profundezas das águas. Ensinou-nos o modo de construir nossas casas e de cortar nossos cabelos. Ensinou-nos a dar festas rearru e a pôr em esquecimento as cinzas de nossos antepassados. Transmitiu-nos todas as palavras de nosso saber. Já os brancos têm escolas para isso. O que eles chamam de educação, para nós, são palavras de Omama e dos Chapire, os discursos Hereamuu de nossos grandes homens, os diálogos Waiamuu e Yayamuu de nossas festas. Por isso, enquanto vivermos, a lei de Omama permanecerá sempre no fundo do nosso pensamento. É em virtude dela que não maltratamos a floresta como fazem os brancos. Sabemos bem que sem árvores nada mais crescerá em sua terra endurecida e ardente. Comeremos o que então? Quem irá nos alimentar se não tivermos mais roças nem caça? Certamente não os brancos, tão avarentos que vão nos deixar morrer de fome. Devemos defender nossa floresta para podermos comer mandioca e bananas quando temos a barriga vazia, para podermos moquear macacos e antas quando temos fome de carne. Devemos também proteger seus rios para podermos beber e pescar. Caso contrário, vão nos restar apenas córregos de água lamacenta cobertos de peixes mortos. Antigamente, não éramos obrigados a falar da floresta com raiva, pois não conhecíamos todos esses brancos comedores de terra e de árvores. Nossos pensamentos eram calmos. Escutávamos apenas nossas próprias palavras e os cantos dos Chapire. É o que queremos poder voltar a fazer. Não falo da floresta sem saber. Contemplei a imagem da fertilidade de suas árvores e da gordura de seus animais de caça. Escuto a voz dos espíritos abelha que vivem em suas florestas e dos seres do vento que mandam para longe as fumaças de epidemia. Faço dançar os espíritos dos animais e dos peixes. Faço descer a imagem dos rios e da terra. Defendo a floresta porque a conheço. Graças ao poder da Yacoana, seu espírito, Urihinari e o de Omama só são visíveis aos olhos dos xamãs. São suas palavras que dou a ouvir agora.
não são coisas que vêm só do meu pensamento. Quando vou às cidades em visita, não paro de pensar em tudo isso. Eu vi coisas perigosas com meu chapire. Quero alertar os brancos antes que acabem arrancando do solo até as raízes do céu. Se os grandes homens conhecessem a fala de nossos diálogos e Ayamu, eu poderia realmente lhes dizer meu pensamento. Agachados, um diante do outro, discutiríamos por muito tempo, nos batendo nos flancos. Minha língua seria mais hábil do que a deles, e eu lhes falaria com tanto vigor que eles ficariam esgotados. Acabaria desse modo por atrapalhar suas palavras de inimizade. Porém, os brancos ignoram completamente nossos modos de dialogar. Quando acontece de nos escutarem durante as festas Reahu, perguntam-se confusos: mas o que são esses cantos? O que eles estão dizendo? Como se tratasse de mero cantos eri. No entanto, se pudessem me compreender, eu lhes diria em Yaemu: parem de fingir que são grandes homens. Vocês dão dó de ver. Farei calar suas más palavras. Se o seu pensamento não estivesse tão fechado, vocês expulsariam os comedores de terra de nossa floresta. Vocês alardeiam que queremos recortar uma parte do Brasil só para nós. São mentiras para roubar nossa terra e nos prenderem cercados como galinhas. Vocês nada sabem da floresta. Só sabem derrubar e queimar suas árvores, cavar buracos e sujar seus rios. Porém, ela não lhes pertence e nenhum de vocês a criou. Todas essas palavras se acumularam em mim desde que conheci os brancos. Hoje, contudo, não me contento mais em guardá-las no fundo de meu peito como fazia quando era jovem. Quero que sejam ouvidas em suas cidades, onde quer que isso seja possível. Então, talvez acabem dizendo a si mesmos: é verdade, nossos grandes homens não possuem sabedoria alguma, não os deixemos devastar a floresta. Sei que seus chefes não aceitarão com facilidade o que digo, pois seu pensamento ficou cravado nos minérios e nas mercadorias por tempo demais. No entanto, os que nasceram depois deles e irão substituí-los, talvez me compreendam um dia. Ouvirão minhas palavras ou verão o desenho delas enquanto ainda forem jovens. Elas vão penetrar em suas mentes e eles assim terão muito mais amizade pela floresta. Eis porque eu quero falar aos brancos. Quando eu era criança, não pensava que aprenderia sua língua e menos ainda que poderia discursar entre eles. Não me perguntava como eram suas cidades, tampouco me questionava quanto a seus pensamentos ou ao que poderiam dizer entre eles. Eu simplesmente os temia e assim que se aproximavam de mim, fugia gritando. Gostava de estar na floresta. Gostava de escutar as palavras dos meus e de conversar com meu padrasto. Ouvi-lo falar de caçadas e de festas Reahu me alegrava. Eu era feliz assim, e se os brancos e suas epidemias não tivessem começado a devorar meus parentes, talvez ainda o fosse. Uma vez adulto, a chegada repentina dos garimpeiros me fez refletir muito. Disse a mim mesmo: eu não sabia, mas os brancos sempre foram castanhas do Pará, cipós maci e peles de onça, do mesmo jeito que hoje querem ir lá achar ouro. É por causa dessa ganância que quase todos os nossos antigos morreram. Hoje, não falo de tudo isso à toa. Jamais esqueci a tristeza e a raiva que senti diante da morte dos meus parentes quando eu era criança.